Holding chegando, alô, time RL, estamos no ar. E para você que está com a gente aqui no YouTube, se você não está inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho. Quero você recebendo todas as notificações para que você não perca nenhum vídeo, porque esse cenário tá incrível. Estúdios Fênix. Gente, isso aqui tá um luxo. Beijinho no ombro. Hoje a gente tem um convidado muito especial, nosso assunto é Beach Soccer. E eu só trouxe craques. Para começar, ele é um dos 5 melhores do mundo. Catarino, bem-vindo. Prazer ter você aqui. Bem, que craque, hein? Obrigado que alegria. Pelo convite. Sempre um privilégio, né? Sempre uma honra, ainda mais relacionada ao esporte. Sempre bom poder estar falando um pouquinho sobre minha trajetória, falar um pouquinho sobre o esporte que mudou minha vida. Bom demais, né? Você vai contar muita coisa pra gente que tem competição internacional chegando aí, vai pra Dubai, pintando aí, enfim. Uma alegria ter vocês aqui. Bom, hoje eu trouxe craques, hein? Pra você trocar uma ideia com os caras. Perfeito, vamos lá. Porque aqui a gente só trabalha com craques. A resenha dos crias e a base veio forte, meu rapaz. Quero saber aqui, deixa eu ir aqui pra poder cumprimentar essa galera. Thiago tá quase indo pra Europa, né, Thiago? Sim. Pega aqui o microfone aqui, ó. Eu tô indo pra Espanha, pra Madrid, pra jogar numa academy internacional do Getafe. Chique, hein? Aqui, teu parceiro Aragão também é muito craque, né? Sim, a gente... ele joga muito bem. A gente joga junto no ID há um tempo já. E realmente ele também. Ele foi pro Málaga também na Espanha. E simplesmente na Europa é um futebol diferente, né? Realmente é um nível muito superior. Bom demais, vamos saber a tua história também. Aragão tá com a gente aqui. Aragão que teve lá no... Gostou daqui desse estúdio? Diferente, né? Não é? Style. Aqui é padrão, Estúdios Fênix, ser agência. Tem aqui, o negócio ficou bonito. Olha aqui, você também já está com uma viagem engatilhada. A ID Esportes é uma empresa que grava os DVDs ali e treina a galera para jogar fora do país, não é isso? Isso, exatamente. A ID Esportes prepara a gente fisicamente, a gente treina com eles, joga jogos amistosos com diferentes times, seja a gente que tem um projeto, como a Next Academy, ou seja, sei lá, Sub-20 do Bangu, Sub-16 do Madureira, a gente sai jogando amistosos, grava os jogos, cada jogador faz o seu DVD, o DVD sai, o dono da empresa, que é o PH, pelo Henrique Marinho, manda para as universidades, para os contatos dele nos Estados Unidos, e aí a gente consegue a nossa bolsa. Bom demais. Também estou recebendo, esses aqui são crias do Catarino. Eu já estou sabendo, né, Catarino? É verdade. Catarino falou assim, vou te mandar 2 crias, os moleques bons, né, Daniel? Sim. Vocês treinam beach soccer, né? Sim, no embalo. No embalo que treina na Praia do Leme. Sim. Tu fica de olho lá na seleção, ver o que os caras estão fazendo? Às vezes eu dou uma passada lá pra ver como eles se posicionam, treino. Porque... É bom sempre aprender, né? Pode vir o microfone pertinho assim. Inspirações pra qualquer pessoa do beach soccer. Bom, né? O Arthur joga contigo também? Sim. E Arthur, bem-vindo, cara. Prazer ter você aqui. Sim. Também é cria, também tá ali, de olho na seleção. Qual o teu sonho? Ser profissional e jogar bola. Mas vocês jogaram campo também, né? Sim. É? Ô Catarino, quando a gente vê meninos como eles, assim, começando, eu sempre quis entender qual era a relação do beach soccer com o futebol de campo, porque muita gente começa no beach soccer e depois vai pro campo. Como é que é essa transição? Então, eu comecei com 8 anos jogando futebol de areia e com meus 10 anos eu tive a oportunidade de jogar campo. Inclusive foi no time do Mário Marques, jogador do Fluminense. Então tive a minha primeira experiência e sempre fiquei intercalando, né? Futebol de campo, futebol de areia, só que depois eu comecei a trilhar um pouco do futebol de campo. Mas devido a uma lesão na minha malela medial, eu acabei tendo que voltar para a areia. Inclusive a convite do Júnior Negão. O Júnior Negão sempre legal. me chamava, pô, Catarina, vem fazer parte do nosso projeto, volta para a areia e tal. Eu falei, não, hoje em dia o beach soccer para mim está muito difícil, é outro tipo de dinâmica de jogo. Até que depois dessa lesão eu retornei só para fortalecer o tornozelo e eu procuro dizer que eu estou fortalecendo o tornozelo até hoje, pelos 4 cantos do mundo. Aí chega a ser engraçado, Tem né? umas imagens maneiras ali, tuas rolando ali no telão. É um esporte que exige realmente um preparo físico muito grande, né? Exato. Eu sempre admirei, porque eu acho que você tem que ter essa... Quando você joga levantando sempre a bola, haja perna, né? É verdade. Eu sempre procuro dizer que é questão também de adaptação, né? É claro que qualquer tipo de esporte exige o vigor físico, não igual a areia, mas é questão de estar praticando.
Interessante. Catarina, a gente tem também uma conexão agora, eu vou chamar o Guilherme Luque, também com uma experiência internacional, também está jogando fora do país. Alô, Guilherme, tá ouvindo a gente? Tá falando de onde, hein, Guilherme? Bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu estou falando de uma cidade no interior de Nova York, chamada Utica. É uma cidade de 70 mil habitantes, bem norte assim do país, então aqui é bastante frio. Estou me adaptando ainda, mas estou indo. Você também foi esse mesmo tipo de experiência que o Thiago e o Aragão. É uma empresa que consegue, consegue fazer esses testes ou não? Ou você foi de uma outra maneira, para estudar fora através do futebol? Então, eu já treinava na Next Academy, né, com esse propósito de jogar e estudar fora do país. Porque é aquela coisa, né? A gente quer ser jogador, mas meu pai queria que eu fosse estudante primeiro, né? Então... é complicado. E aí, só que a minha Next era muito pequena, uma unidade muito pequena, a gente mal tinha campo para treinar. E acabou fechando. E acho que você até falou com alguns dos meus companheiros de time, acho que foi o Vinícius Melo, Isso. O Matheus, esses moleques assim, que a gente acabou fazendo um projeto nosso do União Copacabana, né? E eu peguei assessoria com o Vitor Endres, bastante gente conhece ele, não sei se os moleques aí devem conhecer. Ele é um assessor já que tem um nomezinho maneiro aqui, e aí ele conseguiu essa proposta para mim aqui, né, nessa cidade, era uma proposta boa e eu acabei vindo. Incrível. Catarino, a experiência internacional, e você agora tem competição em Dubai, né, com a seleção brasileira, ela também abre um horizonte, mas ela torna o sarrafo mais alto, né, para o jogador. É verdade, né? Eu sempre procuro dizer que é muito difícil, principalmente das pessoas do convívio, né, entender a nossa cultura, né? Então nós temos que chegar com esse chip já trocado, né? Nós temos que nos adaptarmos ao fuso, à nova cultura e diversas outras coisas, né? Que acaba sendo um desafio. Qual foi o país assim que você falou, caramba, não imaginava que era tão complicado jogar aqui nesse lugar? Então, a Rússia. A Rússia é um dos países assim que eu tenho uma experiência muito difícil, mas eu acabo me adaptando. Já viajo para a Rússia já há 10 anos viajando para a Rússia. Mas por quê? Pela língua, pela comida? Tudo. Não falam inglês, só falam russo, a comida e diversas outras coisas, né? Que eles acabam não nos entendendo, né? Nós temos que entender eles e ter paciência. O que vocês imaginam, vocês, meninos, os sonhos que vocês têm, onde vocês querem chegar? Me conta aí. Chegar ao auge, jogar muito. Fazer história. Fazer história, gostei dele, hein? Objetivo. Gosto de gente assim. Realizar meu sonho e, tipo, como ele falou, fazer história, jogar pelo time que eu gosto, jogar pelo... Vá por cima assim. Como eu vejo na televisão, um dia eu também queria ser igual a eles. Os moleques são ambiciosos. Não é? Mas tem que ser, Aragão. Senão certo, qual é certo. o propósito, Já fui assim né? também, tem que sonhar mesmo. Já eu sou mais simples. Quero estudar, jogar bola, me divertir, garantir meu futuro na faculdade dos Estados Unidos, deixar meu pai orgulhoso. É um caminho, né? Porque assim, por exemplo, a experiência que o Aragão tem e que o Thiago, né, tá caminhando agora também, é você usar o futebol, o seu talento. Às vezes você não consegue um clube aqui no Brasil, mas você consegue uma bolsa para estudar fora. E é uma oportunidade fantástica, né? Exato. Eu vejo o Mão como uma referência, né? O Mão hoje ele é formado e consegue conciliar tudo. Então, quando eu comecei a ter um convívio com o Mão, eu comecei a perceber, eu falei, por que eu também não posso também? Então, através de algumas oportunidades, eu acabei fazendo uma parceria com a faculdade, hoje eu inicio agora. Eu comecei a fazer uma faculdade de gestão do esporte de alto rendimento. Interessante. Então, isso para mim, na verdade, foi o meu ex-treinador da seleção que acabou vendo o meu jeito de lidar com as coisas, porque ano passado teve 3 garotos que eu levei para Portugal, para a gente poder disputar o Campeonato Português. Então, através disso, o meu ex-treinador virou e, cara, você leva jeito, você é um cara que monta logística,
tá sempre negociando os garotos e tal, então isso é maneiro. Então acho que você poderia cursar essa faculdade. Eu falei, eu comecei a entender um pouquinho como é que funcionava. Ou seja, abriu o horizonte ali para você, talvez você nem estivesse pensando nisso. Tinha pensado. E de alguma forma você está preparando o seu pós-carreira. Exato. Que eu acho que é o grande problema. Terminou a carreira, ainda mais no nosso país, que a gente tem o futebol, por exemplo, que com 37 anos o cara já está... Você está com que idade? 32. 32. Quando no futebol de campo, 37, o cara já está preparando para sair, né? Exatamente. Tipo, a gente tem lá no Vasco o Nenê com 41, mas já é assim, aquela exceção, o cara tá jogando em alto rendimento. E isso vai te ajudar no teu pós-carreira. Exato. Não, e assim, eu comecei a assistir alguns vídeos, não só o pós-carreira, até durante a carreira também, eu aprendo coisas que isso eu posso levar para o grupo, posso levar para os meus jogadores também. Então são coisas que eu vou aprendendo, que eu vou tendo um certo aprendizado dentro desse curso, que não é só pós-carreira. Como é que eu posso dizer? Durante os treinos, os jogos ali, eu consigo também assimilar algumas coisas que eu aprendo no curso. Então isso está agregando muito pro Catarino também. Ô Luque, quer fazer pergunta, cara? Manda daí. Tem curiosidade? Então, ia perguntar pro Catarino, né? Ele mencionou a Rússia quando ele foi. Ia dar uma perguntada para ele, qual foi a pior temperatura que você pegou lá na Rússia? Pior temperatura? -10. Ai, ninguém merece. Aí faz quanto? Aqui, a minha diretora aqui de admissão de internacionais falou que aqui vai chegar a -17. Ninguém merece. Pro brasileiro é muito sofrido, né? Muito. Até porque nossa cultura, até o clima, é um clima completamente diferente. E a primeira experiência que eu tive, eu até conheci um jogador de futsal que se chama Humberto, não sei se vocês já ouviram falar, e a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, em termos de cultura, né, dos russos. Ele, aqui se vocês perderem, a culpa é dos brasileiros. Se ganhar, ganha o time todo. Então já vai se acostumando que vai ser difícil e tal, não esquenta a cabeça, que vai ter um momento que você vai querer voltar para casa. Então foi bom ouvir isso dele, porque realmente a gente passa essa pressão lá. E eles não querem saber se está frio, se está calor, eles querem que os estrangeiros dê resultado. Você que está acompanhando a gente aí no YouTube, que experiência você já viveu? Deixa o seu comentário aqui, quero saber a sua opinião, é importante que você esteja com a gente aqui no canal. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, acione o sininho, quero você recebendo todas as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Hoje a gente está recebendo aqui o Catarino Best 5 no Beach Soccer. Perguntas, meninos? Fala, Thiago. Então, eu tenho uma pergunta pra você. Você teve algum ídolo, alguém que te inspirou a jogar o futebol de areia? Uma pessoa que você admirou muito? Júnior Negão. Poxa, escolheu logo. Jorginho e o Benjamin. Entrevistei todos eles, cara. Que legal, né? Entrevistei todos. Mas o pilar mesmo foi o Júnior Negão. Ele que foi um dos meus maiores motivadores, né? Porque ele estava sempre no meu dia a dia, no meu início. Então era uma pessoa que estava sempre me exigindo ao extremo. Eu ia para casa dormir e eu ouvia a voz dele. Mas não é melhor você ter alguém que puxa você para cima, né? Se você tem alguém que está em igualdade de condição, qual o seu objetivo, né? Você tem que ter alguma marca, alguma meta para alcançar, não é isso? É verdade. Então, uma das coisas que ele sempre falou, né? Que ele aprendeu, ele treinou com o Edinho, com o Júnior. Então ele sempre falava o seguinte, né? Sempre quando eu ia treinar com o Edinho estava sempre na minha frente. Então o Edinho falava para mim, pô, Negão, você quer continuar assim? Eu não posso ser mais velho que você correndo na sua frente. Eita! Então ele sempre pressionando o Negão ao máximo, e o Negão trouxe essa experiência dele para impor comigo e com outros garotos que hoje em dia viajam o mundo afora também e representam a seleção. O Catarino, e você também está na Marinha, né? Exato. Como funciona isso? Então, eu entrei em 2015 através do Beach Soccer. Então foram coisas que o Beach Soccer me proporcionou que eu nunca esperaria. Muitos falavam que o Beach Soccer nunca iria me proporcionar nada, que eu iria morrer de fome jogando futebol de praia, que eu nunca iria vingar na vida. E como é que tem que ter perseverança, né, para você continuar. E eu percebi. Se você tivesse acreditado, você não não estaria entre os 5 melhores do mundo. Exato. Então eu absorvia isso não como de forma negativa, sempre querendo isso servir como algo motivacional para mim, né? Porque quando eu iniciei no Beach Soccer foi bem difícil, eu não jogava nada. E eu, em algum momento, sempre pensei em parar.
Até que um amigo meu mandou uma mensagem e aquilo ali acabou virando a chave na minha cabeça. Eu falei, não, agora eu vou dar meu melhor para eu poder fazer história. Aragão, vocês têm amigos que já estão naquele período, tipo, desistindo, né? Por que você acha que isso acontece? É muito difícil, né? Cara, conseguir o objetivo. é muito complicado. Tem gente que desiste por um monte de motivos diferentes, né? Mas o que eu mais vejo é psicologicamente. Não aguento futebol, não tem cabeça pra aguentar, é gente falando mal. Eu achei que ia ser uma coisa e não é, não quero isso pra minha vida, sabe? É bem complicado, tem que ter muita cabeça. É porque você não pode pensar que você vai ser o número 1. Em 10 anos você vira o número 1. Acontece. Não, exato. Né? De vez em quando Mas em acontece, 10 anos você virou o número 1, ganha milhões. Não é assim que funciona, não é a Tem que realidade. trabalhar muito, tem que se esforçar. Ainda mais no demais. Brasil, né? Que tem muitos talentos. Cheio de gente querendo ser jogador de futebol. Faz uma pesquisa, pergunta pra criança na rua, te garanto que 80% quer ser jogador de futebol. É bizarro. O Brasil tem muito essa cultura futebolística, isso é irado. Eu acho também, eu acho que é essa vontade do brasileiro, e eu acho que tem uma coisa particular do Brasil, que o futebol é um meio de sobrevivência. Exato. Como é que foi isso pra você? Então, no meu início, eu nunca pensei assim, vou jogar futebol para ganhar muito dinheiro. Eu queria apenas viver meu sonho. As coisas foram acontecendo de forma natural. Claro que com as suas dificuldades também, né? Muitas vezes não era escalado, às vezes eu chegava para treinar, o treinador virava para mim, corre até o posto 1 e volta e pronto. Ele só falava, corre até o posto 1. Eu ia, voltava, sentava ali esperando doido para jogar um coletivo e tal, acabava o treino, tudo indo embora. Então, são coisas que aconteceram que eu tive que ir absorvendo e trabalhando a minha cabeça. E eu lembro que um dos cortes teve um desafio na praia de Copacabana, Vasco e Botafogo. E eu falei, ficava 4 horas da manhã ali, né? Hoje acho que eu vou, vou viver esse sonho. Nossa, imagina. Só que eu fui cortado. Poderiam ir 12 jogadores, levaram 11. Aí quando eu espero alguém chegar ali e falar, não desiste não, dia seguinte vai lá treinar. Aí aparece uma pessoa falando, você tá fazendo isso daí, custava nada, o pessoal te dá um uniforme, te levar pra arena lá e te deixar sentado, nem que você não jogasse, mas te convocasse. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, é verdade. Só que aí eu recebi a mensagem desse amigo, eu falei, vou fazer o seguinte, me motivou, eu falei, dia seguinte eu vou lá, vou torcer pelos meus amigos, e no próximo treino eu vou ser o primeiro a chegar e o último a sair, até eu nunca mais passar por uma situação como essa. E foi quando eu me apeguei também aos livros, né? Do Bernardinho, que eu sou muito fã, Transformando o Suor em Ouro, e uma do Michael Jordan, Nunca Deixe de Tentar. Então comecei a ter essa leitura. Quando você olha hoje, você está entre os 5 melhores do mundo, o que te vem à cabeça imediatamente? Como é que eu cheguei aqui nesse grupo tão fechado? Como? O que fez a diferença? Foi a minha perseverança, o esforço, e não olhar para os lados negativos, né? Porque isso daí vai acontecer e isso daí é normal. Só basta você se posicionar e ver o que você quer para a sua vida. Porque o desafio vai aparecer, as frases negativas vão aparecer, mas o que você quer não pode mudar o que as pessoas estão falando para você. Então você que tem que tomar a sua decisão. Momentos difíceis vão ter, mas cabe você em tomar a decisão se você quer aquilo ou não. Então muitas das vezes eu absorvi aquilo como uma forma de motivação. Então eu comecei ali, tem até uma parte do livro do Bernardinho que diz que quando você trabalha a técnica, né, com perseverança, aquilo acaba se tornando de forma natural. Então eu não tinha muita técnica, então comecei a treinar aquilo, a ser repetitivo naquilo, passe, chute, e hoje em dia as coisas saem de forma natural. Então, por mais que eu tenha chego no top 5, eu sempre procuro lembrar do início, até mesmo para eu não cair na zona de conforto. Excelente. Ô Luque, quando você compara o treinamento que você tinha aqui no Brasil com o treinamento que você tem aí, qual é a principal diferença? Cara, aqui o pessoal foca muito mais na parte física. Aqui o pessoal não é muito técnico. Eu jogo numa divisão, não é a divisão mais top daqui, né? Porque aqui é só uma porta de entrada. Mas, cara, dá pra ver que o pessoal preza muito mais por tu correr, trombar e aguentar até o final do jogo, com fôlego ainda pelo menos ali nos 50%, 60%,
do que tu ser um jogador, como por exemplo, eu vejo o que o Catarino ele tem muita técnica de passe, chute, fundamento, entendeu? Aqui é muito mais, eles pegam muito mais a parte física do que a parte técnica. Você acha, Aragão, que aqui vocês são preparados para isso? Exatamente. Nos Estados Unidos A preparação é focada nisso. A preparação é focada exatamente nisso. Aqui é mais técnico, no Brasil lá é mais físico. Interessante. É uma diferença, né, que a gente tem grande. Eu estava, antes de você chegar, Catarina, para a gente fechar, conversando com os meninos e pensando, onde os 3 esportes se encontram? É tudo futebol, mas a gente tem o futebol de campo, o salão e o beach soccer. Onde você acha que eles se encontram? Onde eles se ajudam? Vou começar pelo lado do beach soccer. Eu, no meu início, assistia muito vídeos de futsal, que é praticamente a mesma movimentação, mesma dinâmica, só o que muda é o terreno. Que você tem que levantar a bola. Exato. Agora, o futebol de campo, o que muda são 11 na linha, só que tem situações de jogo, que você está encurtado ali, que você tem que fazer uma movimentação de futsal, ser dinâmico. Então, acho que quase se encontra ali, só muda um pouco, né? Acredito que seja a regra, o número de jogadores em campo, mas acho que tudo ali você acaba tendo que fazer quase o mesmo fundamento de ambos as modalidades, né? Catarina, eu te desejo boa sorte nessa competição. A gente está gravando um pouquinho antes da tua viagem. Na sequência, já vai estar rolando. Quando tiver indo ao ar esse programa, o Catarina já vai estar disputando lá em Dubai. Como é que é o nome da competição? Intercontinental Cup. Representando o Brasil e, claro, nosso Vascão. Que eu não aguento. Não tem... Olha só, quero muito te agradecer pela presença aqui. E a você que está aí do outro lado, quer fazer parte da resenha com a gente? Resenha dos Crias. Só recebo jogadores caros, amigo. Então só vem, quero você com a gente aqui na Resenha dos Crias. Se inscreve no canal, vai lá no @resenhaloading. Lembra que no @resenhaloading você tem uma ficha de inscrição, você preenche lá no Instagram. Siga as nossas redes sociais, tem TikTok, a gente vai ter Twitter também, hein? Aguardem. Catarina, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Boa sorte. Eu que agradeço a oportunidade. Pô, é sempre bom estar num momento como esse, falando um pouquinho da minha trajetória e tentar motivar ao máximo. Mas saiba que eu também estou aprendendo com vocês. Meninos, muito obrigada pela presença. Luke, valeu, obrigada, hein? Bons treinos aí para você. Obrigado, prazer foi meu. Obrigado, viu? Valeu, meninos. Valeu. Até a próxima. Resenha Loading. Só jogador caro. Isso aqui é Best 5, querido.